Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos na nossa semana de número 30 e, de acordo com a nossa programação, vamos na frente A trabalhar a parte de histologia, tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. O tecido nervoso ele fica na frente C, já que lá na frente C a gente vai trabalhar o sistema nervoso, então a gente já aproveita, trabalha tecido nervoso e sistema nervoso ao mesmo tempo ali, né, já para fazer a conexão. E aí, na frente B, só falta falar de relações ecológicas e sucessão ecológica. E a gente fecha o conteúdo do extensivo, tá? Então, vamos lá, minha gente. Semana de número 30. Então, aqui no Minuto da Biologia, para vocês que têm aula com outros professores do clube dos profs, né? Eu preferi tocar o extensivo junto com o super, para que, já que a federal ela antecipou a data, a gente não precisasse comprimir, fazer muita correria, né? Então, a gente consegue fechar o conteúdo tranquilamente, aí do extensivo, e ao mesmo tempo a gente já está revisando conteúdo ali no super extensivo. Então, para vocês que estão aqui no extensivo, para quem vai assistir essa aula gravada depois, por favor, assistam as aulas do super intensivo também. Por quê? Porque lá vocês vão perceber que a pegada é outra. A gente faz uma aula, né, onde eu consigo trazer informação nova para vocês também, tá? Então, assim, como eu sou o professor de todas as frentes de vocês aqui no extensivo, né, eu sei exatamente aquele algo a mais que eu gostaria de trabalhar com vocês e a gente não consegue encaixar nem no extensivo. Então, a gente aproveita o momento do super também para trazer um algo a mais ao mesmo tempo. Temos também a oportunidade das discursivas, né? É uma outra pegada ainda. Então, veja, a gente está trabalhando de uma maneira muito ampla aqui. Temos o extensivo, né, que é conteudista, temos a discursiva, que é um trabalho minucioso ali na questão, né, de ver o simulado, ver repertório, ver assuntos de atualidades, e no super, aí a gente tem uma pegada diferente. Inclusive, eu mandei hoje no grupo e vou subir lá também na plataforma, a lista de exercícios da primeira semana do Super. Então, assim, coloquei o gabarito logo após as questões para vocês exercitarem, ali pelo menos fazer a leitura dos exercícios, tá? Então, vamos lá. Nosso assunto aqui na frente A é histologia animal. Então, a gente começa definindo o que é a histologia animal, quais são os tecidos que a gente vai estudar, e a gente já dá entrada aqui na parte do tecido epitelial. Então, histologia, dentro da graduação, quando vocês forem estudar lá no curso de medicina, para quem não vai fazer medicina, mas vai para a área de biológicas também, tem uma disciplina chamada histologia animal, que é o estudo dos tecidos animais, né? Então, no curso de medicina, é uma disciplina que vocês vão se aprofundar muito, é lógico, né? Na parte da histologia humana, né? Na biologia, a gente, lá na graduação, estuda a histologia animal de maneira geral, né? Então, a gente vai estudar a parte de tecidos, não só especificamente do ser humano, mas de outros animais também, fazendo esse comparativo, né? Então, o estudo dos tecidos, né? Vamos lembrar o que é um tecido. Lá na organização, lá nas nossas primeiras aulas de biologia, quando a gente falava o que era, né, os níveis de organização de um ser vivo. Então, o ser vivo ele começa desde uma célula, né? E essa célula se organiza formando tecidos. Então, o tecido é um conjunto de células que apresentam uma mesma origem embrionária. Cuidado com a definição, porque é uma definição básica e às vezes a gente erra, né? No que é mais básico. Tem gente que acha que tecido é um conjunto de células que tem a mesma função. Não é só isso, porque nem sempre tem a mesma função. Pensa no tecido muscular. Você tem o músculo liso, né, ou não estriado, que está lá no útero, por exemplo, né? Você tem na parte do tecido liso ainda, né, do músculo liso, a parte do sistema digestório, né? A musculatura no peristaltismo do tubo digestório. Nós temos o tecido cardíaco, e aí veja, tecido liso
para o tecido cardíaco, a gente muda de função, né? Ah, mas são contrações, sim, são contrações, mas com contrações com funções diferentes, né? Então, e ainda temos o tecido estriado esquelético. Então, veja, as células, né, elas têm uma mesma origem embrionária, que vem a partir, né, da mesoderme, células mesenquimatosas lá que dão origem, né, ao tecido muscular, por exemplo, né? Então, vejam, conjunto de células que apresentam a mesma origem embrionária. A gente pegando ali, ó, tem a parte dos epitélios, e a gente divide o tecido epitelial em revestimento e glandular. Aí nós temos a parte dos tecidos conjuntivos. No caso do tecido conjuntivo, vamos lá, que tem muita coisa aqui dentro de tecido conjuntivo, né? Porque a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo e do tipo denso. O denso pode ser modelado e não modelado. Aí a gente tem os tecidos conjuntivos especiais. O sangue é um tecido conjuntivo especial, um tecido quase líquido, né? A gente tem o tecido hematopoético, tem o tecido adiposo, tem o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tudo isso é tecido conjuntivo especial. Um tecido que vai ter a proteção, né? Função de proteção, função de ligar. A parte conjuntivo vem disso, né? Antigamente era tecido conectivo, porque ele faz a conexão com outros elos importantes do corpo. Nutrição, sustentação, né? No caso do tecido ósseo, do tecido cartilaginoso, faz essa sustentação. E aí, nós temos ainda o tecido muscular, né? São 3 tipos de tecidos musculares, e, por último, o tecido nervoso. Hoje a gente vai estudar o tecido epitelial aqui na frente A e o tecido nervoso lá na frente C, tá? Quando a gente fala de origem dos tecidos, basicamente, quando a gente estuda lá em embriologia, nós estudamos os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme, né? E o tecido epitelial, ele é o único tecido que vai ter a sua origem a partir dos 3 folhetos embrionários. A ectoderme é responsável por originar tecidos epiteliais mais externos do corpo. A mesoderme é responsável por originar tecidos epiteliais que são mais, digamos assim, de uma parte do meio do corpo. E uma parte mais interna também origina tecido epitelial, né? Por exemplo, ali o interior da bexiga urinária é tecido epitelial, né? A bexiga urinária em si, ela tem ali um tecido epitelial de transição. Então, lembre-se, o tecido nervoso é originado pela ectoderme, assim como o epitelial. A mesoderme origina o tecido epitelial, conjuntivo e muscular. E a endoderme também origina tecidos epiteliais que são mais internos do corpo, tá? Vamos especificamente agora falar de tecidos epiteliais. Tem gente que acha que isso aqui é decoreba, né? E não é. Tem muita coisa que a gente consegue fazer associação. E eu vou te falar, tem cursinho por aí que não trabalha tecido epitelial, né? Vou te dizer porque eu já trabalhei praticamente, só não trabalhei no Dom Bosco, aqui em Curitiba, né? Dos cursinhos mais tradicionais, né? E tinha material que não tinha tecidos, a parte de histologia, né? Então, mesmo cursinhos grandes, às vezes a parte de tecido ele vem meio, né, diluída em outros conteúdos. Não existe um conteúdo só de tecido. Ah, hoje vamos falar de tecido epitelial. Então, muitos materiais, apostilas de cursinho, essa parte às vezes ela fica a desejar, né? Ah, porque não cai muito? Ah, não é bem assim, né? Não é que não cai muito, é que aqui a gente vai ver como que isso pode aparecer na sua prova a partir de agora. Então, foca comigo, a partir de agora, tecido epitelial. Nós temos como características do tecido epitelial, veja, aqui a gente tem as células, né? 4 células do tecido epitelial. Então, ele mostra que a partir da superfície do epitélio, as membranas laterais encostadas, 2 células, né? Aqui bem encostadas. Então, essa é a parte do epitélio. O tecido epitelial, ele tem uma lâmina basal, né, abaixo dele, que não é tecido epitelial mais. Essa lâmina basal,
ela tem uma função de comunicação ali, né, com o tecido conjuntivo. Então, tem a lâmina basal e a membrana basal. Detalhe, nessa parte da lâmina basal e membrana basal, ela é acelular. Não existe célula na lâmina basal. Isso pode ser uma informação em questões mais exigentes. O que tem na lâmina basal e na membrana basal? Basicamente, colágeno, tá? Basicamente, proteínas, como o colágeno. Beleza? Então, a lâmina basal, gente, ela vai fazer a comunicação do tecido epitelial que é avascular, ou seja, os epitélios, eles são avasculares. Não existe vaso sanguíneo no epitélio. O que existe, né, é uma nutrição a partir do tecido conjuntivo subjacente. O tecido conjuntivo, você vai ver comigo na próxima aula, que ele é muito vascularizado. E como ele é muito vascularizado, ele consegue, por difusão, né, aqui, nutrir o tecido epitelial, que está logo acima. E a lâmina basal, ela permite, então, essa comunicação entre os dois tecidos. As células são coesas, são justapostas no tecido epitelial. Nós não vemos quase nada de matriz extracelular. O que é matriz extracelular? É a substância que fica entre as células. Como as células estão bem juntinhas, não existe aquele espaço extracelular, né, abundante. Coisa que a gente já vê no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vai ter como característica muita matriz extracelular, mas tecido epitelial tem pouca, por quê? Porque as células são juntinhas. As células podem apresentar especializações, já vamos falar mais o que são essas especializações na sequência. Origem a partir de 3 folhetos embrionários. Então, veja, ó, você tem aqui o nervo, né? O nervo está relacionado a neurônios sensitivos, aqui para dor, para calor. Então, existem vários tipos de nervos que funcionam como sensores na nossa pele, né? Então, se eu tenho aqui um toque na minha pele, pode ser um toque mais leve, pode ser um toque mais profundo, né? Então, o que acontece? Quando você tem um toque mais profundo, você vai acionar neurônios que têm uma percepção mais profunda, né? Quando você tem um toque mais leve, você vai acionar neurônios, sensores, que têm essa percepção mais superficial, né? Então, a gente tem o tecido epitelial, né, avascular, porém, tem a presença de neurônios ali, de nervos, né? Então, os nervos, eles vêm e vão ter ali, né, essa introdução desses nervos dentro do epitélio. E aí você tem, então, neurônios, né, nervos ou sensores para a temperatura em relação ao calor, em relação ao frio, em relação à pressão, né, ao tato. Então, tudo isso a gente tem na nossa pele, tá? Continuamos aqui, ó. Dá uma olhada na lâmina basal agora. Então, eu falei para vocês que a lâmina basal não tem célula. O que tem? Basicamente, colágeno. Mas existem vários tipos de colágeno. Ó, tem a placa de ancoragem, que é um colágeno tipo 4. Placa de ancoragem, que é um colágeno tipo 7. Fibras reticulares, que é um colágeno em rede. Precisa decorar isso? Colágeno tipo 4? Não, esquece isso. O que você precisa saber é que lâmina basal é acelular e que ela é rica em proteínas, do tipo colágeno, tá? Então, aqui a gente está vendo uma imagem microscópica, né? E o zoom da lâmina basal ali. Mostrando aqui, né? Essa parte que ele mostra aqui em cima seriam as células, né? Justapostas ali. Mostrando a lâmina mais densa, né? A parte da lâmina basal ali, tá? Quais são as funções do tecido epitelial? O tecido epitelial ele tem duas funções. Ele tem a função de revestir e ele tem a função de secreção. Essa função de secreção ele entra na parte de glândulas, né? Eu posso chamar de tecido epitelial de secreção ou glandular. Tecido epitelial de
revestimento, tá? O de revestimento, ele pode ser subdividido em externo e interno. Ah, pode revestir a bexiga urinária, ou pode revestir a minha pele, né? A nossa pele, a epiderme é tecido epitelial, né? Quando a gente fala de tecido epitelial, é importante você saber que o tecido de revestimento é ele que produz o tecido epitelial glandular, tá? Então, os tecidos epiteliais de revestimento produzem o tecido epitelial glandular ou de secreção, tá? Estrutura do tecido epitelial. Não tem vasos sanguíneos, ele é avascular. Ah, professor, então são todas as células mortas. Não, gente. Na superfície, mais aqui na superfície, é lógico que vai ter célula morta. Mas se você pegar a epiderme, quando você fala pele, né? A pele é um órgão. A epiderme é essa camadinha mais superficial aqui. Então, você tem ali tecido conjuntivo, né? Tem a lâmina basal, e aí, acima da lâmina basal, a gente tem o epitélio, a epiderme, né? Se a gente estiver falando da composição da nossa pele. Então, a pele, ela tem a parte do tecido conjuntivo, tá? Com vasos sanguíneos, nervos, e que mantém o tecido epitelial, e a lâmina basal que faz a comunicação, e o tecido epitelial, gente, ele não é, né, morto, ele é vivo. Ah, mas tem células mortas. As células mais superficiais, elas morrem, mas constantemente o tecido está sofrendo mitoses para dar origem e renovar a pele, né? Essa camada superficial. Nós trocamos só para vocês terem ideia, a parede do nosso estômago praticamente uma vez por semana, né? Então, a cada 5, 7 dias, a gente renova a parede do nosso estômago. A nossa pele, na parte da epiderme, nós renovamos a nossa epiderme a cada 28 dias. Então, veja que é uma mitose muito constante. Por isso que o câncer de pele, ele é um câncer fácil, né? Um dos mais fáceis da gente encontrar na população. Por quê? Porque a radiação solar, ela altera o DNA da célula. O DNA, ele é extremamente sensível à radiação. E aí, isso pode gerar o quê? Mutações. E se a célula está ali sofrendo mitose, 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 ela pode originar uma célula vida louca, né? Uma célula cancerígena, que não respeite mais o sistema imunológico e ela continue fazendo mitose, mitose, até gerar ali um tumor, tá? Então, a gente vê a pele humana aqui, uma imagem, né, mais completa agora, mostrando ali a vascularização da pele, né, mostrando a base de um pelo, ali tem a artéria, tem veia, né, a base do pelo. Aqui você tem o tecido epitelial estratificado, né, camada córnea de queratina, tecido conjuntivo subjacente e o tecido adiposo, tá? Um detalhe, gente, a anatomia mais moderna, ela já não inclui mais o tecido adiposo como componente da pele. A anatomia mais moderna, ela vem colocando o que a gente considera pele, tá? A anatomia mais moderna, ela considera isso aqui, ó. Ah, o que que é a pele? A pele pega a parte do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. O tecido adiposo, na questão da anatomia mais recente, ele já não considera mais como componente da pele, mas sim um tecido subjacente à pele, digamos assim, né? Um tecido base ali da pele, mas não como um componente da pele humana, beleza? Lembrando que a pele, ela é o maior órgão que nós temos, né? Ela é um órgão porque ela não exerce só uma função, ela acaba exercendo várias funções, por isso entra ali como um órgão, né? Então você tem ali a epiderme, tem a derme e a hipoderme. Então o que é a pele? A pele pega a parte da epiderme e da derme.
as questões que falem de tatuagem, por que a tatuagem ela é muito dolorida? Tatuagem é dolorida, o cara tem que gostar muito, tem que querer muito fazer uma tatuagem, né? Porque a agulha, ela vai perfurar a epiderme, lembrando que na epiderme a gente não tem vascularização, mas a gente tem inervação, tem nervos de dor na epiderme, né? Então, você já tem ali a epiderme com neurônios de dor, mas a agulha precisa atingir a derme, né? Então, essa agulha precisa atingir essa camada da derme para que a tinta ela possa atingir essa camada onde tem os macrófagos que vão fagocitar a tinta, e essa tinta ela tem ali metais pesados que não são, né, que acabam se acumulando naquela região, né, e não são digeridos pelos macrófagos. E quando o macrófago morre, e ele vai dar origem ali, né, a novos macrófagos, o macrófago que vai ser originado, ele já, né, herda ali e também vai continuar fagocitando ali, eventualmente, a tinta que está naquela região. E aí não consegue fazer a digestão, por isso que a gente tem aí metais pesados como componente das tatuagens. Giovanni, não tem problema ter metal pesado na pele? Não, teoricamente não, desde que seja uma tinta, né, que tenha toda uma aprovação, né, lógico, você não vai fazer tatuagem lá na areia da praia com o cara que está passando ali sem nenhum cuidado, né, você vai no estúdio, legalizado, a tinta que o cara usa, vai pesquisar a vida do cara, né, ver se é um tatuador que tem experiência, a gente não vai entregar a pele para qualquer tatuador aí, né, isso tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem aí uma possibilidade de questão aqui, tá? Mas voltamos, já que o nosso foco ainda é o tecido epitelial. Quando a gente fala de tecido epitelial, ainda é importante falar para vocês dos melanócitos. O melanócito, veja que o núcleo dele, o citoplasma dele fica na derme, mas ele se infiltra no meio das células aqui, ó, e é ele que produz a melanina. A pessoa que é albina, ela tem melanócito? Sim, ela tem. Só que esse melanócito não é funcional, não produz a melanina. Não porque não tem o melanócito, tem o melanócito na pele. Só ele não é funcional, beleza? E aí agora vamos para a parte que os alunos acham que tem que decorar e eu vou tentar provar para vocês que não precisa decorar. Eu digo tentar provar, né? Porque talvez uma coisinha ou outra a gente tenha que decorar, faz parte, né? Mas nem tudo se tem que decorar. O que pode aparecer numa questão de vestibular? Pode aparecer essas imagens aqui, que são imagens microscópicas, né? Que representam tecido epitelial, né? Lógico, essa parte escura aqui já pega, né, a lâmina basal, então a parte de baixo é tecido conjuntivo, tá, gente? Então, esse aqui, ó, quando eu falo tecido epitelial, eu estou falando só dessa parte. Tecido epitelial, eu estou falando dessa parte. Tecido epitelial, eu estou falando dessa parte. Tecido epitelial, eu estou falando dessa parte. O que está para baixo é tecido conjuntivo, né? Essa parte mais escura aqui, ó, isso aqui tudo é lâmina basal, beleza? Então, você tem aqui que olhar para a imagem e dizer, é um tecido simples ou estratificado? Primeiro ponto. Né? Se eu tenho que decorar, eu tenho que decorar. O que é um tecido epitelial simples? É que só tem uma camada. Esse aqui, por exemplo, é simples. Esse daqui tem várias camadas, ó. Uma camada de célula, duas, três, quatro, né? Estratificado que tem camadas, que tem estratos, né? Simples que não tem estratos, que não tem camadas. Então, tecidos epiteliais de revestimento. Simples, quando tem uma camada de células. Estratificado, quando tem várias. De transição. Esse aqui é um estratificado de transição. O que muda desse para esse? Esse aqui é um estratificado, né? E esse é um estratificado de transição. O que mudou? Muda o padrão ali em relação à forma da célula. Então, a célula começa maior, vai diminuindo, né?
e de repente ela fica maior de novo. Então ele tem um tecido epitelial estratificado de transição. Aqui já posso dar spoiler para vocês, né? A bexiga urinária vai ter um tecido estratificado de transição. Lá nos pulmões, você vai ter um tecido epitelial simples. Porque pensa assim, se lá no pulmão eu preciso fazer difusão, hematose, não tem por que eu ter várias camadas. Então, se eu tenho que fazer trocas metabólicas, é uma camada. Agora, se ele tem que revestir, mas com função de proteção, tem que ter várias camadas. Por exemplo, a epiderme vai nos proteger do ambiente externo. Então, ela tem várias camadas. Já a bexiga urinária vai nos proteger da urina, que tem substâncias tóxicas lá dentro. E esse daqui, ele parece que é estratificado, mas na verdade ele é um pseudo-estratificado. Porque é uma célula que vai de cima até embaixo, ó. Parece que são duas camadas de células, né? Mas veja, essa célula que está aqui, ó, o núcleo dela está aqui embaixo, ó. Mas a membrana dela vai até lá em cima. Essa daqui, ó, ela vai até lá embaixo. E essa célula, gente, se você pegar as células da traqueia, elas são células que têm ainda cílios. Então, ela produz muco-bate-cílio. Produz muco-bate-cílio. São células caliciformes. Giovanni, o que são células caliciformes? São as células da traqueia. São as células do tubo respiratório. Porque no tubo respiratório, olha só, quando você está respirando, existe uma lubrificação da via respiratória. E essa lubrificação é o muco. E esse muco, quando você junta o catarro, ou você cospe ou você engole, né? Quando você está com alguma infecção, é importante você fazer a expectoração disso, eliminar isso. E aí você tem o quê? Você tem as células caliciformes da traqueia e da via respiratória produzindo muco batendo cílio, produzindo muco batendo cílio para que você possa expectorar isso, eliminar isso, tá? Já funciona ali como um filtro para que substâncias ou agentes patogênicos não cheguem lá no seu pulmão, tá? Essas células caliciformes, elas são destruídas em pessoas que fumam. Por quê? Os cílios, eles acabam perdendo a função e o que era um tecido que parecia estratificado, mas não era, acaba virando um tecido estratificado. Porque o cara que fuma, ele vai ter que dar um jeito de se proteger das substâncias tóxicas do cigarro. Então, essa parte pseudo-estratificada, ela acaba se tornando estratificada, né? E perde os cílios. Por isso que você vai ver uma mudança no timbre de voz da pessoa que fumou por muito tempo na vida. A pessoa passa a ter uma voz mais, né? Mais, parece que carregada, né? De catarro, uma voz assim que pega, né? Mais grave e uma voz mais carregada sempre, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue expelir aquele muco que está lá. Então parece que o muco fica retido naquela região e isso muda o timbre da voz da pessoa. Típico de pessoas que fumam por muito tempo e ficam com aquela voz mais grave, né? Então, isso é em relação ao pseudoestratificado. Então, bata o olho nessa imagem e veja. A nossa meta agora é simples ou é estratificado? Né? De transição, quando as células mudam de volume. Pseudoestratificado, quando parece que tem várias camadas, mas na verdade é só uma. Tá? E agora a gente vai classificar em relação à função de cada um. Então aqui você tem o pseudoestratificado, que eu já falei, que é localizado nas vias respiratórias, fossas nasais, traqueia e brônquios. Lá nos alvéolos pulmonares, a gente tem simples pavimentoso. O que é pavimentoso? Lembra um piso, né? Então, lembra um pavimento. Simples cúbico. Aqui você vai ter lá nos rins, nos túbulos renais.
e simples prismático na questão aí das células do estômago. Células, né, prismáticas aí. Aqui, estratificado pavimentoso, então agora tem, né, lembra um pavimento. Então, na nossa pele, na nossa boca, no esôfago, ele é estratificado pavimentoso, estratificado de transição na bexiga urinária e estratificado prismático na uretra. Então, tem que decorar um pouquinho? Ah, pior que tem, né? Não é assim tão simples. Mas, simples e estratificado, já entendi. Pavimentoso, quando lembra um pavimento. De transição, quando muda volume. Prismático, quando as células têm, né, formato de um prisma ali. Então, isso vai estar no estômago, um simples prismático, e na uretra, estratificado prismático. Aqui, a gente vê um pulmão saudável, e aqui a gente vê um pulmão de uma pessoa, né, que deve ter fumado por muito tempo na vida. O coração está aqui, né? Essa parte aqui é do coração, na região que a gente chama de mediastino. Por isso que o pulmão esquerdo, né? Olha aqui o coração ali. O pulmão esquerdo, ele acaba sendo menor, né? Do que o pulmão direito. Lembra que eu falei que o tecido epitelial ele tinha o que a gente chamava de especializações? Pois bem, aqui a gente tem o que nós chamamos de microvilosidades, função dos microvilos, que nós encontramos lá no intestino delgado, para absorção, né? Absorção dos nutrientes, aumenta a superfície de contato. Temos os desmossomos. Desmossomo funciona tipo aquele botão de pressão da roupa, sabe? Que você encaixa para fechar uma jaqueta, para fechar uma calça. A função do desmossomo, eles são filamentos proteicos com essa função de manter aderência entre as células justapostas. E ainda temos as interdigitações, que são dobras da membrana plasmática, fazendo com que uma membrana se dobre em relação a outra célula, mantendo o encaixe, né? Então, microvelocidades aumenta a superfície de absorção, desmossomos aumentam a aderência, interdigitação aumenta o encaixe, né? E aí eu fiz esse desenho aqui para poder mostrar para vocês que existem outras especializações. Essas que eu citei são as que mais aparecem, mas eventualmente ele fala de outras além da microvelocidade. Tem a zônula de oclusão. O que é uma zônula de oclusão, gente? Essa zônula ela impede que, de repente, algo entre por entre a célula. Se alguma coisa quiser entrar na célula, ele vai ter que entrar por aqui, não por entre a célula, tá? Então, a zônula de oclusão ela é um complexo unitivo juncional. Ela mantém ali essa aderência muito firme, que é tipo, é um pingo de cola aqui, né? Que vai manter as duas membranas bem coladinhas. Aqui a zônula de adesão, com glicoproteínas ali denominadas de caderinas mais cálcio, né? Também ajuda nessa parte de adesão entre as células. O desmossomo aqui com seus filamentos proteicos, e tem a junção comunicante, que permite a comunicação entre as células vizinhas. E tem um tipo de desmossomo que é só metade, que a gente chama de hemidesmossomo, que vai ligar a célula epitelial à lâmina basal. Então, aqui embaixo você tem a lâmina basal. Então, qual que é a função do hemidesmossomo? É ligar o epitélio à lâmina basal que eu pintei aqui, né, colori aqui de amarelo, tá? Então, essa imagem, né, eu até tinha pesquisado na internet alguma coisa, tal, eu falei, vou fazer uma imagem que eu coloque todas as especializações numa única imagem. É lógico, gente, você não vai ver todas as especializações, às vezes, no mesmo epitélio. Microvelocidade, você não vai ver na sua epiderme, você vai ver lá no intestino delgado, como a gente vai ver agora, ó. Lá no intestino delgado, nós temos as microvelocidades, que nada mais é do que pregas ali, ó. Pegando aqui
uma parte dessa prega e dando um zoom nela, você vê isso aqui, ó. Dando um zoom ainda mais, você vê ali, ó, os capilares, né? Sanguíneos, linfáticos, ali, né? As vilosidades e as microvelocidades. E isso dando ainda, né, mais destaque para a gente poder olhar para a célula, a gente vê as microvelocidades ali, mostrando o interior do intestino delgado. A gente chama de luz do intestino, né? O que é a luz do intestino? É o interior do intestino, beleza? E aqui fiz mais um desenho para vocês imaginarem o intestino delgado num corte transversal. Visualizando o intestino delgado num corte transversal, a gente tem aqui o interior do intestino, que eu falei para vocês que é a luz do intestino. O que a gente tem ali no intestino? Tecido epitelial, que pega a parte da mucosa, tecido conjuntivo, que é a camada submucosa, aí vem tecido muscular liso, que você não controla, e o peritônio, que é a membraninha, né, que protege toda essa parte ali do intestino, tá bom? Aqui, terminamos a parte, então, do tecido epitelial de revestimento. A gente vai finalizar o tecido epitelial agora, falando de tecido epitelial glandular, tá? Então, agora vamos falar de glândulas. Glândulas são epitélios, né? E tem dois tipos de glândulas. Essas imagens aqui, gente, eu tirei, né, aí, com o microscópio, de lâminas que eu tenho. Então, aqui você tem uma glândula exócrina, aqui você tem uma glândula endócrina. Qual é a diferença? A diferença é que as duas secretam, né? Só que a endócrina, ela secreta direto no sangue. Endo é dentro. Crina, secreção, né? Secreção dentro. Dentro da onde? Do sangue. E a exócrina, ela vai secretar em cavidades. Então, ela vai secretar dentro de uma cavidade bucal, né? Dentro do estômago, por exemplo, né? Dentro da cavidade do intestino. Ela vai secretar para fora também do corpo, né? Então, uma glândula mamária é uma glândula exócrina. Cuidado, glândula exócrina nem sempre é para fora do corpo, né? A glândula mamária secreta para fora do corpo. Mas nem sempre é isso. Ela secreta em uma cavidade. Por exemplo, a glândula lacrimal, a glândula salivar, secreta ali, né? Na parte da cavidade bucal, né? Então, aqui tem um canal. Secreção externa, suor, saliva, leite. E sangue, secreção interna, com a produção de hormônios, né? Aqui, uma outra imagem para a gente visualizar um pouquinho melhor, né? Glândula exócrina, salivares, mamárias, sebáceas, sudoríparas, lacrimais. Tem ali, né? O duto com o adenômero. O que é o adenômero? O adenômero é a pontinha do duto, tá, gente? Ele chama de adenômero essa dobrinha aqui do duto, ó, né? Aqui você tem como exemplo de endócrina a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, que secretam hormônios diretamente no sangue. Agora vamos para uma parte, digamos assim que a parte básica da parte das glândulas a gente já falou. O que eu vou passar para vocês agora é um algo a mais, que também cai, uma possibilidade menor, mas cai. E vou dizer para vocês, se cair uma questão que fale quanto à forma de secreção ali, né? Isso pode, né, ser um diferencial para você. O que é uma glândula apócrina? Apos quer dizer depois. Crina quer dizer secreção, né? A glândula mamária, quando ela elimina o leite, né, quando ela secreta o leite por ação da ocitocina, a, a, a produção, né? Você tem ali a prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que faz a ejeção, a liberação do leite. Ele vai ter ali, né?
uma parte da célula, apos. Você pode associar esse apos, né, traduzindo é depois, no sentido que não vai a célula como um todo, né? Vai uma parte da célula, né? Então, na glândula mamária, a criança ela recebe um pouco do citoplasma de cada célula da mãe, olha só, cada célula da glândula mamária, né? Perceba que é um pouco do citoplasma que vai junto com o leite, ó. Então, isso é uma glândula apócrina, quando a secreção leva uma parte do citoplasma da célula, mas não elimina a célula. Já a glândula holócrina, é o que acontece com glândulas sebáceas, é a própria célula que é secretada, gente. Então tem que sofrer mitose. Olha a mitose aparecendo aqui, ó. Professor, como que eu vou ver isso na imagem? Aqui tem uma mitose acontecendo, ó. Aqui tem outra mitose acontecendo. Então, se a célula está indo junto com a secreção da glândula sebácea, tem que sofrer mitose para repor aquela célula que foi embora, né? Com a glândula sebácea ali, com a secreção. E a merócrina, você vai ter quando a célula faz só a secreção, ela não perde nenhum pedaço. Então, ela só está secretando, ó. Veja, não está saindo o citoplasma, está saindo só o hormônio ali, só o suor, né? Só o suor aqui, né? Está falando de exócrina ainda, né? Então, está saindo aqui, por exemplo, o suor, no caso das sudoríparas. Então, a gente tem aqui o nome merócrina, né? Mero quer dizer parte, né? Então, é só a parte relacionada à secreção, que é eliminada junto, tá? Eu coloquei nesse slide caso caia isso aqui no teu vestibular, ele vai associar apócrina com mamária, holócrina, holo quer dizer total, tá, gente? Holo é total, secreção completa. Sebácea, merócrina quer dizer parcial, né? Parcial no sentido de só a parte da secreção, né? Do suor, por exemplo. Existem glândulas que elas têm dupla função, como é o caso do pâncreas. O pâncreas tem a função exócrina, quando ele está associado ali, né, à liberação de enzimas digestivas, né, lipase pancreática, amilase pancreática. Você tem aí essa função exócrina, onde o pâncreas ele secreta diretamente no duodeno, que é uma porção do intestino delgado. E ele tem a função endócrina, quando ele produz insulina e glucagon. Células beta produzem insulina, células alfa produzem glucagon. Como ela tem dupla função, a gente diz que é uma glândula anfícrina. Anfi quer dizer dupla, né? Anfícrina mista, ou também chamada de mesócrina. Então, assim, são formas de você chamar a dupla função do pâncreas. Isso aqui também, para a gente terminar a nossa aula de hoje, para a gente trazer algo a mais, eu vi isso daqui na UEM, né, da nossa região aqui, Universidade Estadual de Maringá, eu vi a UEM cobrando exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Isso aqui é o que a gente chama de adenômero, lembra? Então, os adenômeros, eles podem ter formatos. Então, um formato tubular simples, um formato tubular composto. Então, aqui o adenômero ele é subdividido, né? Ao invés de ter só um adenômero, ele tem 3 aqui, né? Ele tem 1, 2, 3, 4 aqui. Tem 3 adenômeros aqui. Então, esse aqui a gente chama de tubular, porque o adenômero ele tem ainda o formato de tubo, tá? E quando o adenômero ele tem um formato mais arredondado, aí a gente chama de acinoso, né? Então, quando ele é em formato de tubo, eu chamo de tubular. Composta porque tem vários adenômeros em cada terminação aqui. Quando só tem um adenômero, é simples. Tubular ramificada, veja, tubular ramificada, né? São 3 ramificações aqui. Acinosa ramificada. Acinosa, quando ele é mais arredondado aqui, tá? Gente, a probabilidade de cair isso daqui é muito, muito pequena, né? Mas, como eu disse, já eventualmente aí
apareceu em alguns vestibulares. E a gente termina, então, aqui a nossa biologia A com a parte do tecido epitelial, tá? A gente vai lá para a biologia B agora, falar de relações ecológicas, tá bom? Rapidinho, se você quiser tomar uma água, ir ao banheiro, é o tempo de trocar o slide aqui, eu já vou começar a biologia B, tá? Já que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, então eu vou ficar por aqui mesmo, só o tempo de fazer a troca do slide.